E a live de hoje é baseada num livro que eu encontrei tentando procurar sobre esse tema, apego. E aí eu encontrei esse livro aqui, ó. Essa é a capa do livro. Tá dando reflexo aqui da luz, mas ele se chama Os 5 Níveis de Apego. E aí é o que a gente vai falar hoje sobre apego. Só que quando eu pensei de falar sobre apego, eu pensei em falar sobre esse apego que a gente conhece, né? Estar apegado às coisas. E não deixa de ser verdade. Mas o que esse autor traz é assim: quais são os 5 níveis de apego? E ele traz uma coisa que eu acho muito pertinente, muito interessante da gente conversar aqui hoje, que é sobre o quanto a gente associa apego com a nossa identidade. Já vou explicar. Então, assim, ele fala 5 níveis. O primeiro nível de apego é o apego que ele chama do eu autêntico. O primeiro nível é aquele onde a gente quase não tem apego à ideia de quem nós somos. Então, é aquele apego da criança. O bebê, quando ele chega ao mundo, ele não tem apego a quem ele é. Ele simplesmente é. Ele é a forma mais autêntica que a gente tem de ser. Aquele ser que ainda habita dentro de nós, que chegou ao mundo. Boa noite, Cília. Será que é esse o seu nome? Boa noite a todos. A gente está falando sobre apego. Então, assim, os 5 níveis de apego é o que a gente vai falar hoje. E o primeiro nível é o nível lá do eu autêntico, onde a gente quase não tem apego sobre quem nós somos, sobre as construções mentais que a gente faz sobre quem nós somos, sobre as crenças, né? As famosas crenças. Boa noite, Márcia. Boa noite, Vini. Então, o segundo nível de apego, segundo esse autor, são as preferências. O que isso significa? Quando a gente vai virando adulto, a gente vai começando a ter preferências. Vini! A gente vai começando a ter preferências sobre a construção da identidade, né? Afinal de contas, não somos todos com a mesma identidade, não somos todos com a mesma personalidade. Isso tem a ver com as construções que nós vamos fazendo a partir do momento que a gente vai se apegando ao nosso senso de identidade, né? A gente nasce lá como eu autêntico, onde a gente simplesmente é, onde a gente chora quando tá com vontade de chorar, ri quando tá com vontade de rir, e aí a gente vai começando a construir a nossa personalidade. E a gente tem ainda um senso de preferência, né? Eu prefiro isso a aquilo. A gente ainda não está totalmente identificado. O terceiro nível, né, que o autor coloca, é a nossa identidade. E aí, oi Maria Tereza, boa noite, bem-vinda. Então a nossa identidade é aquilo quando a gente começa a construir o nosso eu sou. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou daquele jeito. E muitas vezes a gente começa a construir uma noção ruim de apego, que são os outros 2 níveis onde a maioria de nós está, né? Até o terceiro nível de apego, e é importante dizer que a gente está colocando isso separadinho, né? Mas na verdade isso, ele está o tempo todo, assim, expandindo. Tem momentos em que a gente está menos apegado ao senso de identidade, aí está mais apegado ao senso de identidade. E isso, por que eu estou falando isso? Porque isso serve para tudo. Aqui a gente está falando de senso de identidade só para ficar um pouco mais... não sei se é científico a palavra, assim, ou para ficar mais didático, talvez. Mas isso se aplica a tudo que a gente está apegado, né? A gente se apega a coisas porque isso dá um senso de identidade pra gente. A gente se apega a bens materiais, a gente se apega a formas de ser, a gente se apega a pessoas, né? Então, os outros 2 níveis em que ele coloca aqui de níveis de apego é a interiorização. O que é a interiorização? Que é o 4º nível de apego, que tá ficando nível alerta vermelho. É quando a gente pegou aquilo que a gente aprendeu, a gente perdeu quem nós somos. E a gente começa um processo de domesticação do nosso ser.
A gente vai voltar a falar disso, que é o que eu quero falar hoje, que é desse nível de interiorização. Mas ele ainda coloca um quinto nível, que é o nível de fanatismo, que é um nível onde, se não for do meu jeito, eu excluo da minha vida. Então, só o meu jeito de ser, só aquele senso de identidade que eu construí é que serve. Então, assim, voltando lá ao quarto nível, quem está chegando agora, a gente está falando sobre apego, sobre os 5 níveis de apego, baseado num livro que vai dar reflexo, mas o livro é esse aqui, ó, os 5 níveis de apego. E o que ele coloca, que eu acho muito interessante, que eu acho que é onde a maioria de nós está, tanto por apego às coisas como por apego a ideias, que é o que a gente está falando hoje, que é o que geralmente, que é o que realmente importa quando a gente está falando de autoconhecimento, que é quando a gente fala da interiorização. O que ele fala? Que ele fala de uma identidade domesticada. O que é isso? A gente começa a domesticar a nossa vontade para evitarmos sermos rejeitados, né? E para começarmos a ser aceitos. E aí se constrói o dilema da maioria da vida de cada um de nós, que é quando a gente está no mundo e a gente tem essa necessidade, que é uma necessidade humana, que é uma necessidade que todos nós temos de pertencer. E aí a gente vai construindo um monte de apego a coisas, de identidades de ser, para fazer parte, né? De acordo com aquilo que a gente foi recebendo como educação, de acordo com aquilo que a gente foi recebendo de informação das pessoas ao nosso redor. Então a gente vai, na verdade, tudo isso que a gente construiu como eu sou, essa noção de quem nós somos, isso é uma construção. Isso é um passo muito importante para a gente realmente começar a se desdomesticar, né? Para se desagrilhoar do que as pessoas dizem que a gente tem que ter, o que as pessoas dizem que a gente tem que fazer, o que as pessoas dizem como a gente deve ser. A gente constrói um amor condicional. É o que a gente aprendeu como amor. Então a gente tem muita dificuldade de vivenciar o amor de forma incondicional. A gente tem condições para amar, não é? Então, por exemplo, muitas vezes a gente não consegue se entregar num relacionamento porque a gente cria vários pré-requisitos de como é que deveria ser aquela pessoa para entrar na minha vida, aquela pessoa para estar comigo. Assim como eu só vou ser feliz se eu tiver tal e tal coisa. Esses são condicionantes para a nossa felicidade. Então, é engraçado que os apegos às coisas, eles se refletem. Marca todo mundo aí, quem quiser, vou deixar gravado, porque já me pediram, mas pode marcar todo mundo. Ups, desculpa, gente. Pode marcar todo mundo para chegar aqui junto com a gente. Quem tiver pergunta, assim, quem tiver compartilhamento, pode colocar aqui. Quem se sente apegado, vamos continuar falando de apego, né? Então, assim, a gente olhou para esses 5 níveis de apego. Apego, vamos dizer assim, do nosso eu. É importante a gente perceber que o apego, ele surge nesse senso de identidade de quem eu sou. Não surge só nas coisas. O apego às coisas, que muitas vezes, um caso extremo que a gente encontra são as pessoas que são acumuladoras. Tem até programas de televisão sobre isso, não é? Quando chega lá o psicólogo ou o programa da televisão na casa dessas pessoas, o que começa a perceber? Que aquilo que a pessoa está acumulando ali, na verdade, tem a ver com as emoções, tem a ver com os medos, tem a ver com as inseguranças, principalmente com o senso de eu, com o senso de que se eu não tenho mais isso, eu perco a minha identidade. Então, é importante a gente... O apego é aprendido também, mas ele, na verdade, ele é fruto do medo, Marcelo. A gente aprende apego na nossa infância, dependendo da família de onde a gente veio. E aqui, no Brasil, eu acho que em muitos lugares, mas vamos dizer aqui do nosso país, que é onde a gente vive, né, onde eu vivo,
aqui no Rio de Janeiro, que é o lugar onde a gente é muito ensinado a temer, né? A temer a transformação, como é que é? Melhor o certo do que o duvidoso, não é? Então a gente vai criando crenças sobre mantém para si, fica com as coisas e não se arrisca, porque se arriscar é arriscado. E aí, na verdade, por isso que é tão difícil a gente se descolar desses sensos de identidade que a gente foi criando, assim. Então, para quem está chegando agora, só um refresh do que a gente está falando. Existem 5 níveis de apego que são construtores da nossa identidade, do nosso senso de eu, tá? Então, vou continuar falando, depois eu respondo, tá, Cília? Quando a gente chega aqui no senso de identidade, é onde a gente começa a se perder. Porque assim, como o apego influencia na nossa construção? Quando ele começa a ser um fanatismo, quando ele começa a ser uma identificação muito profunda. Então, a gente tem dificuldade, na verdade, a gente não é ensinado que as emoções constroem o nosso eu. A gente não é ensinado no colégio, a gente não é ensinado a lidar com as emoções, né? A gente é ensinado a matemática, a gente é ensinado português, a gente é ensinado ciências sociais, mas a gente não é ensinado a lidar com as nossas dores emocionais, a gente não é ensinado a lidar com como é que a gente faz quando a gente se frustra. E isso vai começando a construir esse senso de identidade, baseado, né, como o Marcelo perguntou, nos aprendizados que a gente tem na vida, né, com a nossa família, com a nossa instituição de ensino, com as pessoas ao redor. Aí é que a gente vai aprendendo como construir essa identidade. E até aí, tudo bem, a gente precisa do senso de identidade. Na verdade, a gente não consegue suportar, estando aqui na vida de relação, estar sem o senso de identidade. Por isso é que o ego, ele é importante. Mas o apego ao ego é o que torna a gente sem chance. Quando a gente se identifica demasiadamente com o senso de personalidade, a gente não se dá chance de ser diferente. Então, como a Cecília está perguntando, a gente geralmente associa, né, apego a uma forma de egoísmo. Quer dizer, você não quer compartilhar suas coisas. Mas por que você não quer compartilhar suas coisas? Porque você criou um senso de identidade que, se você compartilhar, vai te faltar. Se você doar, vai te faltar. Isso é uma construção. Isso não é essa verdade do seu ser. Né? O seu ser, ele, de acordo com a forma como você entende, para mim, o ser é o amor absoluto. Esse amor até que a gente nem sabe o que é essa fluidez da vida, é uma ausência de ego, é a autenticidade, é a vivência plena, é o que... Eu tenho uma professora que diz uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, ó: a gente leva 7 anos para construir nosso senso de eu e a vida inteira para tentar desconstruir, né? Porque até os 7 anos é onde a gente constrói esse senso de identidade. E aí, dependendo da nossa educação, dos nossos pais, a gente tem um aprendizado de identidade flexível, mas nem sempre esse aprendizado é assim. Então, como o Marcelo falou, a gente é sim ensinado a combater as nossas emoções. Uma das coisas que não tem nada a ver aqui com o que a gente está falando, mas que eu sempre bato na tecla, é até de repente um tema para uma live, é a raiva, né? A raiva é uma das nossas emoções. Não é possível viver sem ego. Infelizmente, Marcela, a gente tenta chegar o mais perto, a gente tem vislumbres desse eu autêntico, que é essa unidade de ser com o mínimo de apego. Mas assim, por exemplo, a raiva, que é o que eu estava falando. A raiva é uma emoção que é muito suprimida. A gente não é ensinado a que a raiva... O que acontece, por exemplo, quando a gente tá lá na criança tá brigando com a outra no colégio?
A gente não senta para tentar entender e dizer, olha, você tá chateado porque o seu coleguinha roubou a sua borracha. Tudo bem você ficar chateado, mas você não pode bater nele porque você tá chateado. Isso é uma educação, né? E para raiva, para autoriza a raiva, mas diz, olha, isso não te dá direito de você agredir outra pessoa. Então, o que a gente faz é desautorizar a raiva, diz, que feio, você não pode ser assim, você, que coisa horrível, que criança horrível. E aí a gente cria, na verdade, o oposto do que a gente queria. Por quê? Porque quando a gente não autoriza esse sentimento, ele fica dentro da gente ali, como uma bomba atômica, que muitas vezes explode a menor pim. E a gente hoje em dia tem essa vivência. Eu acho que graças a Deus muitas formas educacionais, já está se desenvolvendo muito a questão da educação, né? Cada vez uma educação mais com menos não, com mais conversa. Isso é muito, muito pertinente ao nosso momento e a gente precisa caminhar para isso mesmo, porque a supressão, principalmente da raiva, sabe o que acontece quando a gente suprime muito a raiva? Quando a gente é ensinado, a gente não se autoriza, a gente deprime, a gente fica deprimido. Uma das maiores causas da depressão é a gente não se autorizar a raiva, porque a raiva ele é um sentimento básico da vida. Agora, como a gente não tem essa educação emocional de separar raiva de agressividade, de entender que a raiva, a frustração é um sentimento pertinente à vida, mas que isso não te dá direito de agredir outra pessoa, de ofender essa pessoa. Isso é uma diferenciação que a gente, na verdade, a gente não tem essa educação básica. Aí o que acontece? A gente suprime a raiva e aí fica um monte de gente contida que a menor momento, puf, explode, né? E a gente fica aí nessa roda viva. Então, como o Marcelo acabou de falar, a raiva principalmente, mas outras emoções, por exemplo, o medo, né? Não pode sentir medo, não pode chorar, né? Então a gente tem um monte de ensinamento que não vem da autorização do, olha, o seu sentimento é pertinente, mas você não tem nem é por isso que você precisa, por exemplo, com a tristeza. Eu entendo a sua tristeza, mas sente a tristeza e quais são as estratégias para sair daqui? Né? Ao invés de ficar ali apegada à tristeza, né? A gente está falando de apego. Então, apego está relacionado ao medo de perder? Sim. Sim, como eu dei exemplo para a Cecília, por exemplo, o nosso apego está muito vinculado à questão da ideia de egoísmo, né? A gente tem uma vinculação de apego e egoísmo porque a gente está muito relacionado ao apego a medo de não ter, medo da escassez, medo da falta. E eu não sei se já aconteceu com vocês, mas, por exemplo, apego, uma sensação que eu tenho é assim, já aconteceu comigo, vou dar um exemplo que agora eu já não me lembro, mas, por exemplo, dessas coisas que a gente deixa guardada, ferramenta, coisa que a gente deixa guardada, que não está ali na nossa vista, fita silver tape. Eu precisava de uma determinada coisa e eu fui lá e comprei. E aí, quando eu fui guardar, no lugar onde eu guardo as coisas, eu encontrei uma lá, quase usada, que estava lá. E, na verdade, o apego, ele vinha exatamente desse lugar, né? Do vai que eu preciso. Vai que eu preciso, vai que eu não... Que eu vou precisar, eu vou ter que comprar de novo. E aí, quando vê, a gente está comprando de novo. Porque a gente esqueceu. A gente esqueceu que... que a gente estava lá. E essa é a função do apego às coisas, né? Na verdade, o apego às coisas, ele vem como um subproduto, ele vem como já um agregado dessa percepção de identidade. Então, o apego primordial, o daquele que a gente precisa olhar para transformar, é o apego ao nosso senso de identidade, do famoso eu sou. Eu sou assim, vai ter que me aturar, não é assim que a gente fala? Assim, começou a se relacionar com alguém,
Não vou mudar, esse é o meu jeito, né? Como o Pablo falou lá em cima, né? Realmente a raiva, Pablo, ela é a energia que falta, é a energia que faz a gente ficar lá na depressão. Por quê? Porque se a gente não tem energia de viver, cara, mas a gente perde tudo. E para mim essa é uma das principais coisas que eu trabalho, né, nas minhas mentorias, nos processos comigo, é resgatar essa raiva saudável, que é a raiva que vem do limite. Por quê? A raiva saudável, ela tá lá vinculada ao nosso eu autêntico. Lembra o primeiro nível quando a gente nasce? A raiva saudável, ela faz parte, ela é o nosso instinto de defesa. Se a gente não se permite ter essa raiva saudável, que é a raiva do limite seguro, né? É a raiva do limite. Olha, até aqui, tudo bem. Daqui não passa mais. Se a gente não tem isso, a gente é invadido. Invadido pelas exigências do mundo, invadido pelas necessidades do outro, invadido. E aí a gente vai perdendo a nossa essência, vai perdendo o nosso eu. Então, apego à personalidade é isso. Assim, o Marcelo está perguntando, o apego é fruto das crenças? Então, dentro do entendimento do nosso senso, da nossa construção de personalidade, a crença é exatamente uma forma de apego. Porque, na verdade, o que é a crença? É uma crença sobre quem eu sou, né? Então, a gente, vamos voltar lá, né? A gente nasce criancinha, lá com o nosso eu autêntico a toda. Chorando quando tem vontade, rindo quando tem vontade, fazendo nossas necessidades, existindo no mundo. A gente chega aqui nesse mundo desse jeito, a todo vapor, sendo nós mesmos. E aí a gente começa a criar as nossas preferências. A gente começa a ver os adultos ao nosso redor, um age de um jeito, outro age de outro. Então a gente fala assim, eu pareço mais com a minha mãe do que o meu pai, né? Isso aí é o quê? É um apego relacionado ao nosso senso de identidade. Então, a gente vai construindo as nossas preferências e com isso a gente vai construindo a nossa identidade. E até aí, como eu falei, sem problema, porque a gente precisa desse senso de identidade. Agora, a dificuldade, o apego começa a ser destrutivo quando ele entra aí, nesse lugar onde a gente fica totalmente identificado com aquilo que a gente acredita sobre nós. E aí, a rota de saída é qual? A gente abrir uma brechinha para dizer, isso que eu acredito sobre mim é algo que eu construí. Não necessariamente é uma verdade. Então a gente vê pessoas com crenças centrais muito profundas, dependendo de como elas foram criadas. Tem pessoas que vivem infâncias realmente muito doloridas, sabe, gente? Que criam um senso de desmerecimento total, assim, de eu não valho nada. E aí tá tão identificado aquilo, uma coisa com a outra, que é difícil acreditar. Então, essa brechinha que é o transformador, sabe? Conseguir transformar, fazer esse desapego. Bem, eu não sou quem eu acredito que eu sou. Me dou uma chance de transformar, né? O apego, a Maria Helena perguntou, o apego se torna destrutivo quando ele nos limita? Eu poderia dizer, no mundo ideal, que o apego sempre nos limita, mas a gente não consegue viver sem ele. E é isso que eu tô querendo trazer nessa live, falando desses 5 níveis de apego. Tem gente que chegou depois aí, eu vou mostrar de novo, vai dar reflexo, tá? Porque tá aqui no tablet. Mas a gente tá falando hoje dos 5 níveis de apego baseado nesse livro aqui, ó, tá? E aqui ele coloca 5 níveis de apego, que é o primeiro, o eu autêntico, segundo as preferências, segundo a identidade,
Quarto, que é a interiorização e o fanatismo. E é daí que nasce todo o apego que a gente tem. Porque se a gente se apega a quem a gente é, imagina as coisas, gente. Se a gente se apega a quem a gente acha que a gente é, quem a gente aprendeu sobre a gente. Quer ver um exemplo? Pensa assim, quem não ouviu? Eu ouvia da minha mãe, você é muito preguiçosa, você não quer fazer nada, você aí igual seu pai. Quem não ouviu isso? E isso vai entrando, ó, igual aquela fumacinha, vai entrando na gente e vai criando realidades para nós. Isso é só um exemplo. A gente aprende vendo as pessoas agirem e aí a gente vai criando essa construção de apego. Esse é o primeiro apego básico, que eu diria que ele é quase inevitável. A gente não sabe ser diferente, a gente está aprendendo. Quem está no caminho do autoconhecimento está aprendendo a... Todo dia, né, Edmene? Todo dia, você é muito preguiçosa, você devia dar uma lavada a louça, tá vendo? Olha, isso é o modo bom, hein? Tem gente que escuta coisa pior. Mas, sempre, ela já tá com as duas orelhas tudo, ó, só vermelhinha. A Cecília falou Emília é o nome da minha mãe, entrou na Berlinda. Entra sempre, né? Porque toda mãe entra na Berlinda. Aliás, esse foi um dos motivos que a minha monografia de graduação eu fui falar sobre o ideal materno. Porque eu não me aguentava com esse negócio de que tudo era culpa da mãe. E aí hoje, 14 anos depois, eu sei que por que tudo é dito como a culpa da mãe? Não é para psicanálise é da mãe, mas vamos dizer dos pais. Por quê? Porque eles são esses primeiros construtores da nossa personalidade. Eles são os instrumentos pelos quais a gente chega aqui nesse mundo e eles são, sim, influenciadores dessa forma como a gente age no mundo. Eles criam as nossas crenças. Crenças sobre o que é sucesso, o que é amor, o que é dinheiro, o que é ser feliz. Tudo isso a gente aprende com eles. Só que, aí é o que eu venho contar aqui para vocês, existe uma saída. Qual é a saída? O desapego. Ou o entendimento de que essa noção de eu sou aprendida, ela é uma construção. Só de vocês que estão aqui me escutando conseguirem ouvir isso, dizer, bem, isso que eu acredito sobre quem eu sou é uma construção, isso já abre uma brechinha assim, ó, que começa a passar um fiozinho de esperança, de transformação. Eu não entendi a sua pergunta, Marcelo, sobre buscar o desapego. Você pode refazê-la aqui para mim? Eu vou começar a responder junto com a da Marta, que é como desapegar. Então, de como desapegar. Como desapegar? Boa pergunta, Marta. É um exercício, eu acredito. Principalmente, para mim, vou responder como é para mim, como eu vejo na minha vida e como eu vejo que funciona com as pessoas ao meu redor nessa prática do autoconhecimento. Eu acho que o desapego, ele vem quando a gente começa a fortalecer a nossa essência. Quando a gente começa a entender que realmente a gente não é o sucesso que a gente acha que a gente deve ter, a casa que a gente tem, que se tudo, eu penso assim, tá? Se tudo hoje, se eu acordar amanhã não existisse mais nada, eu ia deixar de existir? Não. Esse é o nosso eu autêntico. Então, esse eu sou é a nossa busca. A gente tem que sempre buscar fazer essa reflexão. Quem eu sou se amanhã eu acordasse e não existisse mais nada, não existisse mãe, pai, filho, não existisse casa, não existisse nada. Se eu acordasse assim, ó, no meio do mato, quem eu sou? É nesse lugar que a gente vai entender um monte de camada que a gente coloca, a gente vai começando a colocar camadas. E isso vem de uma construção social.
não é? A gente vai sendo impregnado de informações sobre eu só sou válido se eu tiver isso, porque isso faz parte do nosso contexto social. Vou ler a sua pergunta, tá, Marcelo? Acho que buscar o desapego é fugir da tentativa de compreender o apego. Compreender o apego é o que liberta. Então, acho que eu entendi a sua pergunta. Vou tentar responder. Se eu não conseguir, você continua perguntando, tá? Tentar compreender o apego é realmente a chave da saída, tá? Por quê? Porque como a gente está vendo aqui, o buraco é bem mais embaixo do que a gente pegar aquelas roupas que a gente não usa e dar para alguém. Isso já é um enorme começo. Eu comecei assim, eu comecei a construir o que hoje tem muitas pessoas chamam de minimalismo. Não sei se vocês já ouviram falar. É um grupo de pessoas que começou exatamente a questionar isso sobre o que eu preciso ter para ser alguém válido. E aí começou a tentar desconstruir isso. Então a gente pode começar por aí, porque às vezes a gente está apegado a coisas, na verdade tem um valor sentimental. Então, fazer esse caminho de questionar o apego, questionar por que eu estou apegado a isso, é um grande começo, é um grande exemplo de puxar o fio. Sabe quando tá um monte de novela assim, tudo embaranhado? A gente perguntar, se questionar por que é tão difícil para mim desapegar disso, que eu não preciso mais, que não faz falta, que tá um ano no meu armário, eu nunca usei, tá com etiqueta. Por que eu não quero? Ele vai te dar uma pista. Provavelmente ele vai te dizer ou sobre um apego emocional, ou ele vai te dizer sobre o medo da escassez, ou ele vai te dizer sobre a dificuldade de lidar com o dinheiro, tá? Então, questionar de onde vem é o primeiro passo. É o primeiro passo do entendimento, que aí quando a gente vai caminhando, a gente vai percebendo que na verdade a gente está apegado à noção de quem a gente é, quem eu sou. Então, esse é o apego primordial, que ele é desdobrado no apego às coisas. Então, assim, o minimalismo, né, como o Pablo está falando aqui, ele é um caminho também de autoconhecimento. Ele é um caminho que eu percebo para mim, o quanto a gente fica apegado a coisas como se sem aquilo a gente não existisse. Então, eu diria para vocês da live de hoje duas coisas muito importantes. Uma é o apego a coisas externas, como eles podem ser um excelente caminho de autoconhecimento e ele está relacionado, sim, como muitas pessoas aqui falaram, ao medo de perder. E ele também está apegado a sensos de identidade, sabe? Se eu não tiver tal coisa, é como se eu não tivesse. A minha identidade estivesse faltando. A gente associa principalmente status, validade, sucesso a coisas externas a nós. E aí, muitas vezes a gente sofre, não é mesmo? Por exemplo, quem aqui pode ter vivido de alguma forma a vivência do desemprego. E aí, quantas vezes eu vejo pessoas que vivenciam essa situação e ficam apegadas ao senso de identidade que aquela quantia monetária trazia a ela. E muitas vezes deixa de viver essa situação difícil, desafiadora, que mexe com o nosso senso de validade, mas que é um aprendizado. É um aprendizado. Tá bom, quem é você para além desse emprego? Qual a sua essência? Às vezes é um chamado da vida para o nosso potencial. O que é que tem aí dentro que você não está enxergando, que está camuflado por essa estabilidade?
né? Então, é, como o Paulo está falando, perde o cargo e se perde. Por exemplo, às vezes as pessoas têm uma expectativa de que elas só vão ser felizes, ou o seu senso de identidade está associado a uma chefia. Às vezes a pessoa tá lutando, lutando, lutando e aquilo não chega para ela. E muitas vezes a pessoa tá apegada, né? Como o Henrique disse aqui, o apego trava a vida. Ele cria uma âncora de impossibilidades para realizar a nossa própria realidade. É isso mesmo. A gente se apega àquela informação. Bem, eu só vou ser feliz se eu tiver tal cargo, ou se eu tiver tanto na minha conta, ou se eu morar em tal lugar, ou se eu tiver a casa tal, ou o carro tal, ou o telefone tal. Aí vão vindo os apegos. E às vezes a gente está falando aqui de apego de bens materiais, mas pode ser apego de situações, por exemplo. Ah, eu só vou ser feliz se eu tiver um relacionamento. Eu só vou ser feliz se os meus filhos estudarem na escola tal. Então a gente vai criando apegos a quem eu sou, entende? E aí é onde vem o sofrimento. A gente poderia dizer que a gente, embora com uma pergunta da Maria Helena, a gente, né, é possível viver sem apego? Ou quanto o apego nos limita? O apego nos limita muito e eu diria que eu não conheço alguém que consiga viver sem apego. Qual é a saída? Como a gente está falando aqui, ficar consciente disso e questionar os nossos apegos, porque a gente vai para as matrizes lá da construção da nossa personalidade. A Cecília está dizendo aqui, pior que apego às roupas e etc, é o apego a pessoas, filhos, relacionamentos, pais. Exatamente, Cecília. O apego, como o Marcelo disse, gera muito medo, muita ansiedade. Essa vinculação é quando a gente perde lá o eu autêntico e a gente começa a ter vinculações de eu só vou ser feliz se o meu marido me trouxer flores todos os dias. Nenhum problema contra flores todos os dias, tá, marido? Pode dar flores, não é essa a questão. É quando a gente começa a gerar amores condicionais. Então a gente também se apega a situações de amores condicionais. Na verdade, gente, eu acho que a gente não sabe não amar sem condições. A gente pode estar no caminho exercitando amar sem apego. Né? Tem muita gente aí tentando várias formas de amar sem apego, mas eu acho que na verdade as tentativas elas são válidas, elas são uma construção, né? Mas a gente ainda está muito vivendo nas barganhas, a gente ainda está com muita condição para o amor, a gente ainda está. E o amor só não é só amor de relacionamento homem e mulher, não. É amor. Amor. Vamos trocar amor. Relação profissional, relação de amigo, né? Relação de pai e filho, relação de pai para filho, para cima e para baixo, não é? A gente tem muita. Quando a gente vai então para as relações familiares, é aí que a gente vê os apegos. Muitas vezes é muito comum a gente pensar, né? De pai para filho, eu só vou amar meu filho se ele for como eu imaginei, mas também isso acontece de cima para baixo, tá? De baixo para cima, tá, gente? Ah, eu só amo meu pai se ele for desse jeito. E às vezes passa a vida inteira guardando um rancor, pegada a uma mágoa, porque o meu pai não era do jeito que eu imaginei. Amar sem apego é um baita desafio, Marta. Eu diria que é o desafio da vida. Se a gente se a gente sair daqui, né, dessa experiência terrena, sabendo um pouco mais sobre amar sem apego, nossa, a gente tá vitorioso, hein? Se a gente chegar lá na contabilidade no final e dizer, ó, eu andei meio centímetro em direção a amar sem apego. Aí todo mundo bater palma pra gente, dizer muito bem, valeu a pena a sua experiência, tá aí, tá valendo. Então, o Marcelo tá perguntando, o apego às ideias é o mais forte? Então, Marcelo, apego às ideias é, segundo o autor do livro, o quinto, né, o pior nível de apego, que é o fanatismo. E aí a gente
fala fanatismo, automaticamente a gente pensa em crenças religiosas, né? Mas nem, não necessariamente fanatismo é vinculado a crenças religiosas. Sabe o que é o fanatismo? Pessoas tóxicas. Pessoas tóxicas são extremamente fanáticas sobre a sua forma de ser no mundo. Só do meu jeito é o jeito que serve, é assim que funciona o mundo. E se você está fazendo diferente, você está errado. Isso é uma das formas mais dolorosas de se relacionar. Quando a gente tem um chefe assim, quando a gente tem um pais assim, às vezes a gente se enganou, aceitou um casamento, casou com alguém assim,